Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Diz assim o texto sagrado: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Você pode se sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Recentemente, uma pessoa fez contato, se não me engano, não foi comigo não, foi direto com o pastor Marconi. E ela estava enferma e pediu para que quando ele fosse, ele levasse o óleo para que ela fosse ungida em nome do Senhor. O pastor Marconi comentou comigo, se não me engano ele fez contato com o pastor Alan também, né? Só que a gente ficou meio, qual o adjetivo que eu posso usar? Surpreso, porque até então já houve essa prática aqui, mas já de algum tempo já não há mais essa prática. Então a gente ficou surpreso com esse pedido, né? Até porque é uma pessoa já antiga aqui na congregação e a gente ficou muito surpreso. E recentemente nós tivemos uma videoconferência e tratamos desse assunto. E eu confesso aos irmãos que para mim era indiferente, de coração. Eu confesso aos irmãos que para mim era indiferente, até porque o que mais me importa é a utilização da fé. Mas a partir, né, dessa discussão, né, como eu falo, discussão do tratado que foi feito, eu era indiferente. Para mim, sabe, tanto fazia, tanto não fazia. Mas a partir do momento em que foi tratado o assunto, eu passei a ter uma base bíblica, né? Que até então, para mim, como eu falei, o mais importante era a fé, sempre foi a fé. E aqui continua sendo, tá? Mas quando a gente tratou, aí eu pude fundamentar na palavra a minha opinião em relação a esse assunto, da questão da unção com óleo. E ali foram tratados alguns pastores, né, falaram, o pastor Alan falou, e nos deixou com a liberdade, tá? Quero deixar isso muito claro, de escolha. É o Senhor quem direciona, é o Espírito Santo quem direciona. E eu saí dali, né, com a fundamentação bíblica de que essa questão da unção com óleo, para nós hoje, não valeria, por entender que naquela época era meio que uma questão medicinal. Essa foi a minha conclusão. E aí a minha fundamentação, aí eu já tinha, para mim já era indiferente. E aí eu passei a fundamentar isso dentro de mim, né, já tendo discutido sobre esse assunto como algo medicinal para a época.
Só que para a gente, como a nossa medicina está extremamente avançada, não surtiria nenhum tipo de efeito para nós. E aí, consolidando o que eu já imaginava, não seria necessário, tá? Não seria necessário. Mas depois eu fiquei curioso, um pouquinho mais curioso, e tive a intenção de trazer esse estudo aqui para a igreja. E aí eu fui pesquisar um pouquinho mais, e a gente vai ver aqui, né, eu não me aprofundei tanto, mas a gente vai ver aqui um pouquinho desse significado e a conclusão, tá, pessoal que eu cheguei. Primeiro, como eu falei, a gente tratou do assunto, tratamos do assunto, e ali, tratando do assunto, eu cheguei a uma conclusão dentro do que nós estávamos lendo, dentro de tudo que foi abordado, que, como eu disse, era uma questão medicinal para a época. Para a gente hoje já não serviria mais por conta do avanço científico da medicina. Tá? Era como, né, até um termo que foi utilizado lá, era como se fizesse assim, olha, dá o remédio e ora. Seria isso, mais ou menos. Tá? Então, para eles lá, a utilização do azeite ou óleo, né, dependendo da tradução, de fato era algo, seria algo terapêutico. Mas vamos ver aqui, né, e no final a gente chega, ou pelo menos tenta chegar a uma conclusão juntos, no que diz respeito à unção com óleo. Amém? Uma outra coisa que eu também percebi pesquisando é que é bem polêmico esse assunto. Mas vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber, a primeira coisa que a gente precisa observar é voltar um pouquinho atrás na história bíblica, claro. E olhar para o Antigo Testamento primeiro. Qual era a utilização do óleo ou do azeite no Antigo Testamento? Eu separei aqui 5 situações em que ele era utilizado. Então, a primeira foi a ordenação de um sacerdote. Tá? Primeira, ordenação de um sacerdote. Então, para ungir Arão, sacerdote, foi utilizado o óleo da unção. Segundo, a consagração de objetos de culto. Consagração de objetos de culto, não pessoais, objetos de culto. Tá? Terceiro, e a gente não vai se aprofundar nessas coisas aqui, tá? Só dando uma ideia aos irmãos de como era feito no Antigo Testamento. Terceiro, coroação de um rei. Quando o rei seria coroado, era derramado óleo sobre a sua cabeça. Outra, o reconhecimento de um profeta, mesma coisa, óleo. E também cura de feridas. Lá no livro de Isaías a gente encontra, no capítulo 1, falando sobre, no versículo 6, sobre que o óleo amoleceria, né, as feridas. Então, esses 5 itens aqui eram utilizados, né, o óleo tinha essas 5 finalidades aqui no Antigo Testamento. Ordenação de um sacerdote, ou seja, de Arão, a consagração de Arão ou de alguém da sua linhagem, da sua família, diga-se de passagem. Segundo, consagração de um objeto de culto, tá? Terceiro, coroação de um rei. Quarto,
levantar, né, o levantamento de um profeta do Senhor também e a cura de feridas. E quanto à utilização, e aí fecha aqui, né, a utilização do óleo da unção no Antigo Testamento. E no que diz respeito ao Novo Testamento, como ele foi utilizado, como ele era utilizado. O texto que a gente leu aqui trata sobre a cura de enfermos. E também tem uma outra passagem em Marcos 16, versículo 1, sobre embalsamamento de um corpo. E a gente também não vai tratar desse assunto. Mas é só para a gente ter uma ideia de como eles utilizavam o óleo. Então você vê que quando chegamos na nova aliança, a utilização do óleo ou do azeite, ele tem ele tem uma função muito mais reduzida do que na antiga aliança. É a primeira coisa que me chamou a atenção, tá? E por que tudo isso? Porque todas essas coisas, tá? A ordenação do sacerdote, né? Quase todas elas, né? A coroação de um rei, o levantar de um profeta, estão apontando para uma pessoa. E que pessoa é essa? Cristo. Por isso que na nova aliança, a gente não vê mais a ordenação de um sacerdote, né? Através do óleo. A gente não lê, né, mais de rei, da mesma forma, e de profeta. A gente não lê, não encontra mais. E baseado nisso, o texto que a gente leu está apontando de que forma o azeite ele pode ou poderia ser utilizado sob o aspecto da nova aliança. De que forma? Né? Por exemplo, hoje, se nós fôssemos utilizar, de que forma seria? Do jeito que está escrito no texto que a gente leu. A primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos saber, é que a utilização do azeite, a utilização do óleo da unção é algo exclusivo, até onde eu entendi, é algo exclusivo para os pastores ou os responsáveis por uma congregação. Mas o texto está dizendo que era para os presbíteros, ok. E aí quando a gente vai ver a tradução de presbítero, no grego, né, presbítero, quer dizer, a tradução literal quer dizer ancião ou bispo. E o que essas pessoas fazem? Elas pastoreiam. Elas têm uma função de governo de uma igreja. E quem tem a função de um governo numa igreja, quem é? Pastor. Então, a primeira coisa que Tiago aqui ele está tratando conosco é que o uso do óleo da unção não é de forma indiscriminada. É feito pelos responsáveis ou por aqueles que têm a responsabilidade do governo da igreja. Não é do irmão bem intencionado, não é, pelo menos é o que está escrito aqui. Não é do irmão bem intencionado e cheio de fé, não é. Primeira coisa que Tiago está dizendo aqui: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. Ele quem? Sobre o enfermo, sobre o doente, ungindo com azeite ou óleo, dependendo da tradução, em nome do Senhor. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui é que não há uma orientação para um uso indiscriminado do óleo, do azeite. Não há.
Pelo menos aqui em Tiago não há a orientação que ele dá. E uma outra coisa também que é muito importante a gente entender, consolidando isso que eu acabei de dizer, que não pode ser feito de forma indiscriminada, de qualquer jeito, é que, se em primeiro lugar, é algo exclusivo para aquele que exerce o governo numa congregação, ou aquele ou aqueles que exercem o governo numa congregação, também só deve ser feito como está registrado aqui, ó. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Ao ler esse termo aqui, chamem, me dá a ideia de alguém que está impossibilitado de estar congregando. Me traz a ideia de alguém que está impedido por conta da enfermidade de estar no meio da congregação dos santos. Então, a forma como eu posso entender a utilização da unção com óleo na nova aliança, ou seja, no Novo Testamento, é apenas dessa forma. É apenas dessa forma, se nós utilizássemos. E agora, em primeiro lugar, eu citei aqui a utilização bíblica na nova aliança. E agora, em segundo lugar, a utilização por tradição. Soa até um pouco estranho a gente falar sobre isso, porque eu, particularmente, eu já passei, já estive em lugares, já fui membro de lugares que não era dessa forma aqui. Seguindo essa orientação bíblica aqui. Tá? Por exemplo, eu já já fui a lugares em que se convidava as pessoas, que tinham algum tipo de enfermidade, vem aqui na frente. E aí, juntava ou uma pessoa só, ou algumas pessoas, alguns oficiais da igreja ficavam ali, façam uma fila. Aí vinha todo mundo, depois fazia aquela oração coletiva, mas não é isso que Tiago está ensinando aqui. Mas vamos lá. Utilização por tradição. A primeira delas, a consagração de oficiais para o serviço ministerial. Inclusive, aqui, há algum tempo atrás, isso já aconteceu. Mas, depois de um tempo, nosso amado pastor Alan teve um entendimento mais claro desse texto e viu que não era necessário. Tá? Não estou dizendo que é proibido. Ele entendeu que não era necessário. Mas então, como seria a ordenação, como queiram, ou a consagração de oficiais para a igreja, para o serviço ministerial? Ou seja, para o diaconato, dependendo da congregação, aqui não tem, para o presbitério, Aqui nós não temos presbítero por conta do entendimento, nós passamos no início, que o presbítero, no nosso entendimento aqui, é aquele que tem a prerrogativa do governo da igreja, ou seja, o pastor, tá? Mas na Assembleia de Deus, por exemplo, tem muito definida a questão do presbítero, bom? Então, como do próprio pastor, e você ainda vai ver, ou melhor, pode ver em alguns lugares, se você for convidado para a consagração de obreiros ou de qualquer dessas funções ministeriais, talvez você veja, lideranças lá com um vidrinho de óleo ou
algo aromático, né? De repente, na hora da imposição de mãos lá, você vai ver ele esfregando a mão, passando, sabe? Talvez você veja isso. Mas por quê que eles fazem isso? Talvez porque ainda não tenha ficado claro para eles que não há a necessidade. Volto a repetir, não há de forma clara uma proibição da palavra, tá, irmãos? Quero deixar isso muito claro aqui. Mas, pelo que o Tiago escreve, e pelo que a gente viu na função lá no Antigo Testamento, e pelo que a gente entende de que a ordenação de um sacerdote, a coroação de um rei, de um profeta, aconteceu por Deus, no seu próprio Filho Jesus Cristo, não é mais necessário que aqueles que são separados para o santo ministério, seja pastor, evangelista ou diácono, que eles recebam a unção com óleo. Por quê? Porque isso já aconteceu. Quando que isso já aconteceu? No momento em que você e eu recebemos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós fomos ungidos por quem? Pelo próprio Espírito, que passou a habitar em nós e nos capacitar para essa caminhada. O primeiro a ser ungido foi Jesus. Você quer ver? Atos 10, 38, abre aí. O primeiro a ser ungido foi Jesus. Espero que a referência esteja certa. Atos 10, 38. Vou ler o 36, como diz o nosso pastor Alan, para um melhor entendimento. Diz assim: a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O primeiro a ser ungido pelo próprio Deus, o seu Filho, Jesus Cristo. E através da nossa fé nele, nós somos ungidos pelo Espírito para caminharmos. Por esse motivo, entendemos que não há mais a necessidade, quando alguém é separado, de pegarmos o óleo e ungir, porque isso já foi feito pelo próprio Espírito. Mas se alguém faz, está errado, eu não vou entrar nessa questão, irmãos. Eu não vou dizer que está errado. Talvez não tenha havido ainda um entendimento, ou a pessoa recebeu aquele ensinamento por tradição. Não tem como a gente apontar, está errado, não é de Deus. Não faça isso, em nome de Jesus. Então, quer dizer que aquele que recebeu, que ascendeu a um cargo ministerial lá atrás e foi ungido com óleo, não foi válido? Claro que foi. Claro que foi. Não precisava. Porque a unção já veio de quem? De quem nos capacita para andar nesse ministério, que é do Senhor. Mas se alguém fez isso ou ainda faz, sabe? Não julgue essa pessoa, não diga, está tudo errado. Não é por esse lado que a gente deve andar. Amém? Só que o nosso entendimento aqui é esse. Vamos continuar. E aí, eu falei de Atos 10, 38, e aí, como nós fazemos por exemplo, e nós, como nós fazemos a consagração aqui de diáconos, de evangelistas, de pastores? Como foi a minha? Não houve óleo. Como foi? Atos 10, capítulo 6, versículos 5 e 6.
Atos 6, versículos 5 e 6. Diz assim. Atos 6, versículos 5 e 6. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, aqui não está dizendo, e estes untando as mãos com óleo, não está escrito isso. Está dizendo, e esses, orando, fizeram o quê? Lhes impuseram as mãos. As mãos. Você quer ver um outro texto também? Comissionando pessoas. Atos 13, versículos 2 e 3. Atos 13, versículos 2 e 3. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e untando as mãos para abençoá-los, é isso? Não, né? Então, jejuando e orando, fizeram o quê? E pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então você vê que na nova aliança não há a necessidade, não vou dizer que é proibido, mas não há mais a necessidade de nós usarmos o óleo com essa função, até porque entendemos que só há uma função para essa unção com óleo que nós já dissemos desde o início. Para o enfermo, aquele que está impossibilitado de estar na congregação. Amém? Vamos lá. Eu anotei um negócio aqui, mas eu já acabei falando antes. Então vamos passar para o segundo ponto, né? Como nós estamos no segundo ponto falando sobre tradição, né? A utilização do óleo por tradição. Eu creio dessa forma. As pessoas aprendem assim e acabam replicando dessa forma, mas não é necessário, tá? É uma outra coisa também que acontece, e aí eu já acho um pouquinho mais complicado. E aqui, irmãos, eu quero jogar a responsabilidade toda para cima de mim, no que eu vou dizer. Eu acho mais complicado, tá? Já vou dizer para você por quê. A consagração de objetos. Lembra que a gente falou aqui sobre que o local onde a gente via a utilização do óleo para consagrar objetos era no Antigo Testamento? Falei isso no início. E esses objetos que eram consagrados no Antigo Testamento eram objetos do templo. Objetos do templo e para o templo, para a utilização no templo. E como nós já falamos, essa prática do Antigo Testamento, ela caiu em desuso. Por quê? Porque hoje nós sabemos, né? Hoje nós não vivemos mais na antiga aliança, quando o templo ele tinha um significado muito maior. Hoje nós sabemos que esse local aqui, essa instalação que a gente está aqui, não é o templo. Não é o templo. Não é o templo. É um prédio, né, um galpão, onde nós nos reunimos. Olha para você mesmo. Você é o templo. Eu sou o templo. Nós somos o templo do Senhor. Então não há mais a necessidade de nós consagrarmos objetos, né, ungirmos objetos para que eles sejam utilizados no templo. Porque nós agora
temos esse entendimento de que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós, como nós já falamos, já fomos ungidos pelo próprio Espírito. E aí, uma outra coisa, a partir do momento, amados, que eu pertenço ao Senhor, que eu dediquei minha vida ao Senhor, nada do que eu administro é meu. Nada. A casa que eu moro é minha? Não. Só administro. Por quanto tempo? Não sei. O carro que eu dirijo é meu? Está com meu nome, até por questões jurídicas e tal, mas é do Senhor. É para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. A minha família é para a glória de Deus. Minha esposa, minha filha, essa igreja aqui não é minha, é do Senhor. E nós estamos reunidos aqui para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e para a glória dele. Então, não é necessário, além de não ser necessário, até porque eu estava esquecendo o termo, a lei cerimonial já caiu em desuso. Tá? Não existe mais essa questão do templo, né, onde as coisas aconteciam. Não, acabou. Acabou. Eu sou o templo, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. É claro que a gente compra alguma coisa, a gente tem costume de orar, amém, mas não precisa mais pegar o óleo e consagrar, não. E outra, e aí é que entra a questão que eu falei que eu me responsabilizo pelo que eu penso, né, que é um pensamento pessoal, né, para que ninguém... a igreja pensa assim, não, é um pensamento pessoal. A questão de se ungir objetos pessoais. Não tem base bíblica para isso. Não tem, não há. Isso aí não é pessoal não, tá? É porque está aqui, não tem, não há base bíblica para se pegar o óleo e ungir objetos pessoais. Não tem. Pelo contrário, se for, né? Primeiro, na nova aliança não tem essa orientação. Então eu vou para a antiga, para validar aquilo que eu estou fazendo. Ok, pode ir. Mas quando bate na antiga, também é proibido. Sabe por quê? Porque, deixa eu ver aqui, se eu não me engano, em Êxodo, fala que a unção no templo é exclusiva para o templo. Não pode ser feita, eu acho que eu anotei aqui em algum lugar, não pode ser feita fora do templo. Está aqui, anotei sim. Êxodo capítulo 30, versículos 32 e 33. Aqui está falando, o texto aqui está falando do ser humano, do homem. Mas, no meu entender, isso também pode se aplicar a objetos pessoais. Tá? Êxodo capítulo 30, versículo 32 e 33. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Eu não li o texto todo, mas está falando sobre a consagração de objetos do templo, tá? A unção de objetos do templo com óleo. Isso acontecia na antiga aliança, no Antigo Testamento, tá? Com os objetos que seriam introduzidos no templo e ficariam ali para serviço do templo. E aquele óleo que era utilizado não poderia sair de lá, não poderia. Então, por isso da minha afirmativa
de que é a consagração de objetos pessoais, não tem base bíblica. Não tem. E aí, mais uma vez, e aí eu tenho que me entregar. Eu já fiz isso, tá? Vocês estão rindo? Eu já fiz isso. Não aqui, mas em outro lugar de onde eu vim eu já fiz, tá? Levavam fotografias, levavam muda de roupa, aí, né, o presbítero ia lá, aí ia lá, eu nem lembro se eu usava o óleo, mas, não, acho que usava sim, não lembro, mas enfim, consagrando aquelas fotos, aquelas coisas, e não há base na palavra do Senhor para esse fim. E a gente vê isso, sim ou não? Ou só eu que vejo? Né? Já viu? Né? Olha, irmãos, hoje é a reunião da unção. Traga a sua foto, a sua muda de roupa, porque Deus não está nesse negócio. Não está. Deus não está. Então, eu realmente, né, uma opinião pessoal, como eu falei, não está na palavra, irmãos. Eu acho muito errado fazer um negócio desses. Muito errado. Eu acho... não sei nem a palavra certa para utilizar, mas algo abominável fazer uma coisa dessas. Porque não está na palavra. Deus não ordenou fazer uma coisa dessas. Mas aí eu me lembrei, só não lembro onde está, até porque como não está aqui no meu script, aí alguém pode dizer, não, espera aí, não usava o óleo, mas abre lá no... Quem lembrar aí, por favor, me avise do texto, tá? Abre lá em Atos, eu sei que está em Atos, em que levavam, né, o avental de Paulo e as pessoas eram curadas. O texto não diz que Paulo dava, o texto diz que levavam, é diferente. Você está vendo como é que faz a diferença? Levavam. Não é que Paulo, vamos aqui. Espera aí. Tem um lenço aí, irmão? Tem não, né? Espera aí. Calor aqui, né? Vamos aí, vai ser curado. Vai! Não tem isso não, irmãos. Não tem. Paulo não fazia isso. O texto, se eu não me engano, o texto diz que levavam dele, tiravam dele. Não que ele, toma aqui, pega aqui, vai lá, leva lá. Vamos lá. Obrigado, meu irmão. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Olha só o versículo 11, Atos 19, 12. Obrigado, meu pastorzão. Atos 19, 12. Mas eu estou lendo 11. Paulo precisava que levassem ele precisava entregar alguma muda de roupa dele? Não. Por quê? Porque no versículo anterior a palavra fala que Deus usava as mãos dele. Olha só o que o texto diz. Deus usava as mãos dele para que ele fizesse maravilhas extraordinárias, sobrenaturais, vindas da parte do Senhor. Vindas da parte do Senhor. Então não é necessário. O que é necessário, irmãos, é a fé. É o que nunca pode faltar para nós. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Ele sim pode salvar, Ele pode restaurar, Ele pode fazer novamente, Ele pode dar vida àquilo que está morto, Ele pode dar vista àquele que estava cego.
E a gente precisa ter fé nisso. E a gente precisa exercitar a nossa fé por isso. Se alguém está enfermo, vamos orar, confiando que o Senhor pode curar. Nem sempre o Senhor vai curar, é bem verdade. Mas nós vamos orar para Deus curar. A função de orar com fé, o dever é nosso. Mas a prerrogativa de executar a cura ou não é de Deus. O que a gente precisa fazer é exercer a nossa fé. É simples assim. É ter fé de que Deus vai fazer. Agora, se Ele vai querer fazer ou não, vai ser segundo a vontade dEle. Seja feita conforme a tua vontade. A minha parte, Senhor, eu quero fazer. Eu vou fazer. Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Está vendo, pastor? As enfermidades saíam, os espíritos malignos também. Mas isso não significa que que o Espírito Santo estava legitimando uma ação dessa aqui. Porque senão isso aqui teria virado doutrina. O próprio Paulo, em outras cartas, provavelmente, falaria, olha, tem umas mudas de roupa aqui, leva aí para... Timóteo, você que está com um problema no seu estômago, tem uma camisa minha aqui, eu estou enviando para você. Precisa beber um pouco de vinho, mas não, tá? Por causa da úlcera no seu estômago. Eu estou mandando uma camisa aqui, tá bom? Lembra do que aconteceu lá em Éfeso? Ou melhor, lembra não. Olha, lá em Éfeso aconteceu um caso comigo, que o Senhor me usava poderosamente e levava minhas coisas, meus aventais, algumas peças minhas, e as pessoas eram curadas. Então toma aqui uma camisa minha. Isso não se tornou doutrina. Ah, mas por que Deus fez? Eu não sei, irmãos. Mas eu sei de uma coisa, que a gente não precisa se valer de peças de roupa de ninguém para que Deus possa agir. A gente precisa se valer da fé de que Ele pode fazer. Amém? Obrigado, pastorzão. Aí eu escrevi algo assim, sobre a questão de consagração de objetos. Se há alguma coisa a ser ungida ou consagrada, seria todo o cristão. Isso já aconteceu, né? E isso que eu acabei de dizer. E Deus já o fez através da unção do Espírito Santo. Nosso comprometimento de usar qualquer objeto para a glória de Deus já foi feito quando nos convertemos. Então, vivamos intensamente para a glória dele. Então, qualquer coisa, irmãos, que a gente possua. Você comprou alguma coisa? Ah, pastor, é errado orar? Não, ore. Presente ao Senhor. Ore, mas não precisa do óleo, mas não. Tá? Não é bíblico, não tem isso na palavra. Em nome de Jesus. Uma outra coisa que acontece também, né, que é uma utilização por tradição. Eu já vi também, na verdade também já aconteceu comigo. Eu me lembro que o 2.3, batismo no Espírito Santo. Não é necessário aquele que está buscando com batismo no Espírito Santo, de que seja ungido com óleo. Você não está doente, não é necessário. O que acontecia, por exemplo, no próprio livro de Atos, é que os apóstolos faziam o quê? Impunham as mãos e as pessoas eram batizadas. E há casos que não precisa, que nem precisa de um sacerdote, de um pastor, por exemplo, de um evangelista,
de alguém ungido impor as mãos. Há casos em que o próprio Espírito Santo se encarrega de fazer a pessoa transbordar. Então não é necessário. Ah, é errado? Não, eu não vou dizer que seja errado. Só vou dizer que não é necessário. Entende? Porque talvez você possa ver isso em algum lugar, ou alguém possa falar, não, mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, o pastor lá me ungiu com óleo e o fogo desceu. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas não há essa necessidade. O que há necessidade é de vivermos em santidade. O que há necessidade de buscarmos ao Senhor é termos fome e sede dEle, para que sejamos e buscarmos a Ele incessantemente até que venhamos a transbordar novamente. Essa é a maior necessidade. E aí, Atos 8:17, por exemplo, diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos 19:6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então você vê que não é necessário, tá? E o pessoal faz isso muito por conta da tradição, ou seja, do ensinamento que receberam. Mas não não tem como é que eu vou dizer? Não há não tem base em Tiago, tá? Não tem. Tiago, a unção que Tiago aponta aqui é apenas para aquele que está enfermo. Bem, queridos, e como eu falei no início, em primeiro lugar eu falei sobre a utilização bíblica, a utilização da unção com óleo bíblica na nova aliança. A gente já tratou aqui. Em segundo lugar, que eu terminei agora, né, e trouxe 3 pontos, é a utilização por tradição, que, ao meu ver, não é necessária mais, né, a partir do momento que a gente entende a real utilização da unção com óleo, que é a consagração de irmãos ao ministério, tá? Seja pastoral, seja de evangelista, seja diaconal, no caso da nossa igreja aqui. Falamos sobre a consagração de objetos, que também não é necessária, e acabou tomando uma proporção muito ruim, tá? Essa questão da consagração de objetos nos nossos dias, em muitos lugares, não é necessária também, e não tem um viés bíblico. E 2.3, batismo no Espírito Santo, aquela pessoa que está buscando, também não precisa, tá? Não precisa. Eu me lembro, eu falo até pouco sobre isso. Eu me lembro que a primeira vez, irmãos, em que eu senti o selo do Espírito Santo, eu fui selado com o Espírito Santo. Houve um momento que foi assim, aquela explosão que aconteceu comigo. Mas houve um momento anterior a esse, que eu até comento pouco, e já tinha até me esquecido. Eu estava em casa, adorando ao Senhor, né? Estava adorando o Senhor. Não vou falar o nome do ministério. E o ministério era um ministério muito abençoado por Deus, muito ungido. E ali eu estava assistindo DVD e chegou um momento naquele DVD que eu dobrei os meus joelhos e as lágrimas desciam. E ali eu glorificava o nome do Senhor, e quando eu fui ver, eu já estava falando em línguas com o Senhor. Naquele dia ali o Senhor me selou. Ou seja, não houve a unção com óleo, né? Não precisou da unção com óleo. Por quê? Porque já havia uma unção do Senhor sobre a minha vida. Amém? Como eu falei, irmãos, sobre o nosso entendimento, sobre o meu entendimento, que por entender, né, voltando lá ao texto de Tiago 5, 14 e 15, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor.
A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Como eu falei, o meu entendimento era que esse tipo de azeite, ou o entendimento de alguns irmãos também, era que esse tipo de azeite era para ser colocado no local da enfermidade. E pode ser que seja. No entanto, e por esse motivo, trazendo para os nossos dias, como eu falei no início, está alguém doente, colocando aqui para os nossos dias, chame os pastores da igreja, o responsável pela congregação, e orem sobre ele, administre a medicação, seria mais ou menos assim, Ore em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Nosso entendimento seria esse, de que seria algo terapêutico. O meu entendimento era esse, porque eu fui pesquisar um pouquinho mais. E minhas pernas foram quebradas. Obviamente estou usando uma figura de linguagem, tá, irmãos? Porque eu pensava, para a época, por esse motivo eu não via necessidade de utilização. Mas aí, pesquisando um pouquinho mais, eu li algumas coisas que, vamos lá. Então, para que todos os irmãos saibam que há uma parte das pessoas que não utilizam o óleo para ungir o enfermo, por entenderem que se era algo terapêutico, para a gente hoje não vale mais. Porque quem aqui usa azeite para colocar numa ferida? Levanta a mão, por favor. Só a irmã, É 1 em 1 milhão. É algo muito, como é que eu vou dizer? Oi? Agora é algo 70. Então, assim, é algo muito que passou, sabe? Se você perguntar realmente, você vai ver, como eu até me surpreendi, a irmã levantou a mão, eu particularmente eu não conhecia até agora ninguém que fizesse uso do azeite para tratar feridas. Até porque, como nós falamos, irmão também? Sim, amém. Tá, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, fazer uso do azeite como uma medicação, hoje em dia é raro. Esse é um fato, é raro. Você vê, eu não sei quantas pessoas tem aqui, mas tirando a questão da oração aqui que o irmão comentou, até onde eu entendi, a irmã provavelmente faz uso terapêutico do azeite. Mas eu, particularmente, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Então, o que acontece? Lendo, pesquisando mais algumas coisas, eu cheguei a uma conclusão diferente daquela que eu tinha. E a primeira coisa, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês, foi algo que eu escrevi, obviamente, em face das pesquisas que eu havia feito. Então, de fato, uma coisa é certa, que a utilização do azeite como algo terapêutico aqui no livro de Tiago pode não se sustentar. Por quê? Eu vou explicar por quê.
Porque num primeiro momento eu entendia que, como o texto fala, né, ungir com azeite, com óleo, né, em nome do Senhor. Ou seja, o que eu sou levado a entender é que a unção é para qualquer tipo de enfermidade. O texto aqui não está excetuando enfermidade, sim ou não? Você só deve ungir com azeite enfermidade A, B ou C. Só deve ungir o enfermo que tiver a enfermidade A, B ou C. O texto aqui não está dizendo isso. Ou seja, é para qualquer tipo de enfermidade. Vocês estão comigo? Amém? E aí, um historiador, aquela pessoa, ele falou, ok, mas por mais que as pessoas na antiguidade usassem o azeite, ele não era eficaz para qualquer tipo de enfermidade. Eu falei, opa, peraí, alto lá, que negócio é esse? Até então, lendo o texto, para mim era algo terapêutico. Tá, você administra a medicação e ora. Ok, beleza. Então, por isso que eu não usava. A minha fundamentação estava sendo essa. Não preciso usar, porque hoje em dia tem um remédio. Então, a gente primeiro ora, a pessoa toma o remédio, em nome de Jesus. Amém. Só que aqui, ao ver, né, os historiadores, ao ler alguns comentários, ele falou o seguinte, olha só, aqui não está definindo o tipo de enfermidade para que a pessoa seja ungida. Aqui não está definindo. Ou seja, essa unção com óleo é para qualquer tipo de enfermidade. Qualquer. Só que, na época, o azeite não curava qualquer tipo de enfermidade. Ele servia principalmente para dor de cabeça, febre e feridas. Você quer ver um exemplo qual o termo que eu posso usar aqui? Acho que eu coloquei. Quer ver um exemplo qual o termo que eu posso usar? Me fugiu da memória. Do efeito de algo do não funcionamento do azeite? Lepra. Eu fiquei, Jesus, é verdade. Lepra. E lepra era o câncer de antigamente. Para onde eles iam quando estavam com lepra? Eles eram retirados do convívio da sociedade. O sacerdote não ia lá, ou alguém... Ele não estava enfermo? Não era para ser colocado na lepra e a lepra ser curada? Então, a conclusão que se chegou, e eu entendi muito bem o que o autor quis dizer aqui, irmãos, dentro dessa questão da utilização do azeite, do óleo, da unção, é que a utilização do azeite não era meramente terapêutica, era espiritual. E aí mudou para mim. Era espiritual. O azeite estaria representando o símbolo do poder e da graça de Deus. É o sinal do poder do Espírito Santo de Deus. Como eu falei, embora o óleo fosse muito eficaz para algumas enfermidades, como febre, dor de cabeça e feridas, ele era ineficaz para outras, como, por exemplo, que eu citei, a lepra. Continuando aqui, se a unção fosse meramente medicinal, os presbíteros, que eram as autoridades espirituais, não precisariam ter a prerrogativa de ungir o enfermo, porque qualquer irmão poderia fazer isso. Para passar na ferida, qualquer pessoa poderia fazer.
principalmente um agente sanitário. Ninguém é obrigado a concordar comigo, não, tá? Só uma exposição aqui da conclusão que eu cheguei fazendo essa pesquisa. Amém, irmãos? A gente tem essa liberdade aqui, em nome de Jesus. Tá? Então, exatamente como eu falei, se fosse estritamente medicinal, terapêutico, qualquer pessoa, qualquer irmão poderia ir lá e ungir e orar em nome de Jesus, porque não é a pessoa, né, não é o título que vai gerar unção, é o nome de Jesus. Então, dentro dessa pesquisa que eu fiz, no meu entender, a utilização do óleo da unção estava representando a manifestação do poder de Deus, era algo espiritual e não apenas terapêutico como eu estava imaginando. Vocês estão conseguindo me entender? Sim ou não? A cura, outra coisa que eu escrevi, não viria nunca, obviamente, com o efeito terapêutico do óleo, mas com a imposição de mãos, com a unção com óleo, com a oração da fé, com a confissão de pecados e perdão. A cura vem pelo poder, no nome de Jesus, e não pelo efeito terapêutico. Amados, o que cura, como nós falamos desde o início, é a oração da fé. Não é o óleo. Não é o óleo. Mas eu quero fazer uma advertência aqui. E se nós passássemos a utilizar, ou melhor, se nós passarmos a utilizar a unção com óleo para o enfermo que está impossibilitado de vir para a igreja, há uma advertência a ser feita. O fato de alguém ser ungido com óleo não é garantia de cura. É garantia de fé. É garantia de observância da palavra. Quem pratica, entende que é dessa forma, vai lá e unge. Mas não é garantia de cura. Porque como nós falamos no início, quem dá a última palavra não é quem está indo impor as mãos e rogar a Deus por cura. É o Deus que está ouvindo a oração e de acordo com a sua presciência, a sua sabedoria, a sua soberania, ele vai decidir se vai curar ou não. Não é assim que funciona? Então, quem vai até o enfermo e unge esse enfermo, e impõe as mãos e ora por ele, ele vai na fé em Jesus Cristo e ponto final. Vai entendendo que, caso ele utilize o azeite, que ele vai entendendo que ele está indo ali em o nome do Senhor Jesus. Ele vai ali, se ele utilizar o azeite, ele vai utilizar porque está aqui na palavra. E aquele que não utiliza também, ele vai em quem? Ele vai também no nome de Jesus. Tanto quem não utiliza quanto quem utiliza devem ir exclusivamente em nome de Jesus. Portanto, amados irmãos, não há aqui, pelo menos no meu entender, em Tiago, uma obrigatoriedade, lendo Tiago, né, e trazendo para nós, não há uma obrigatoriedade no que diz respeito a usar ou não. Eu achava que não precisava usar, porque era só usar a fé. E a fé é o suficiente. Sim, é o suficiente. Mas, lendo, pesquisando, hoje eu entendo que eu posso usar. Não vou dizer que eu devo, mas que eu posso usar. Eu achava indiferente, hoje já não acho mais, depois que eu pesquisei. Para mim, é só ir pela fé. Esse era o meu pensamento. E depois que nós discutimos o assunto, foi
consolidado com a palavra. Não, realmente, é algo terapêutico para a época. Só que, ao fazer uma pesquisa, mais um pouquinho de pesquisa, né? Eu cheguei, vendo esses comentários, eu cheguei a essa conclusão. De que a utilização do óleo, terapêutico, pode até ser que seja, mas a representação dele é o símbolo do poder, da graça de Deus, da cura de Deus sobre a vida daquele que está enfermo. Finalizando. O uso, continuando na advertência, o uso com óleo, se eu particularmente for usar, ou um dos pastores também, não vai garantir àquele que está enfermo uma melhora. Não garante. Usou óleo, é garantia de que... Não, agora... Ih, rapaz, o pastor... Meu Deus, chegou a me arrepiar. O pastor veio com óleo. Agora vai. Não. É mesmo se ele chegar sem óleo. Mesma coisa. Para quem não utiliza. Como nós, aqui, eu já fiz várias visitas e já orei sem óleo. Mas orei com fé. Que é o suficiente. E se eu for hoje e levar o óleo, não vai ser o óleo. Ou o azeite, como queiram. Não vai ser o azeite. Mas vai ser o poder de Deus sendo manifesto. Se Deus quiser curar, não foi por causa do óleo. Não, porque agora o pastor resolveu trazer o óleo e agora aconteceu. Não. Fé, irmãos. Sempre a fé. O nome de Jesus. É o nome de Jesus que é poderoso. É o nome de Jesus que levanta os mortos, que sara os feridos. Não é um objeto, não é uma substância. Não. Mas eu entendo, amados, que estando aqui na palavra, é um símbolo da manifestação do poder de Deus. Aliás, o óleo também é um símbolo do Espírito Santo. É um símbolo do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Continuando aqui a advertência, finalizando finalmente. O uso do óleo da unção não impede o enfermo, o cristão enfermo, de uma piora, caso ele seja visitado pelo pastor, pelo presbítero, pela liderança, no seu leito de enfermidade, no seu local de enfermidade. Não impede, mas vai depender sempre da soberania divina. Sempre. Lembre-se da oração. Seja feito conforme a tua vontade. E mais, a unção com óleo, além de não impedir um cristão enfermo de uma piora, muito menos vai impedi-lo de ser desligado desse mundo para se encontrar com o Senhor, ou seja, de morrer. Se algum de vocês estiver enfermo, eu espero que não esteja, de coração. Ou até mesmo eu, e algum dos amados pastores forem até mim e levarem o óleo da unção e me ungir ali e orar por mim. E eu piorar e morrer. Está vendo? Foi sem fé? Não. Deus permitiu. Ele é o autor da vida. Ele dá a vida, ele tira a hora que ele quiser. Como diz Jó, Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como diz o nosso amado pastor Sandro, finalizando, finalmente,
Eu vou finalizar com uma frase. Deus cura sem os meios, Deus cura com os meios e Deus cura apesar dos meios. Amém? E uma outra coisa aqui só para a gente fechar. Ah, mas a igreja que não usa. Se prega a verdade, não é menos santa do que a igreja que usa. Ah, e a igreja que usa? Ou o pastor que usa? Não é menos pastor. Se fala da verdade, se está com a sua vida santificada, não é menos pastor do que aquele que não usa. O que a gente precisa entender, né, é respeitar, como é que eu posso dizer? Respeitar mesmo, né? É entender aquilo que Deus, o nível de revelação que aquela pessoa teve, né, acerca desse assunto, que é um assunto controverso, tá? É um assunto controverso, mas que em nome de Jesus nós estejamos com o coração aberto para compreendermos tanto aquela liderança que quiser fazer a utilização do óleo na unção do enfermo, quanto aquele que achar que não é necessário. Que sejamos, que venhamos a compreender a cada um. Eu não vou dizer, fulano está errado porque usa, ou fulano está errado porque não usa. Não façam isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Eu espero muito que o Teu Espírito Santo traga o entendimento necessário aos nossos irmãos, dentro daquilo que foi ministrado. Eu confesso que ao realizar essas pesquisas, o meu posicionamento foi transformado. Antes eu era indiferente, hoje eu já vejo como algo que simboliza, Senhor, a manifestação do Teu poder, da Tua graça. Que nós sejamos maduros, essa é a palavra, maduros o suficiente para entendermos sobre aquela liderança que opta por usar a unção com óleo, ou sobre aqueles que não entendem dessa forma também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, nessa manhã. Agora no teu coração.